Gratidão a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Será que vocês conseguem aí me dar um oi, um joinha? Tá tudo bem? Gratidão, Angélica, Alex. Gratidão, pessoal. Bom, eu não sei se vocês estavam acompanhando. Eu não sei se vocês estavam acompanhando a live no YouTube, migraram para cá ou quem chegou agora. Então eu vou bem rapidinho a gente precisa andar, né? Então assim, nós estávamos fazendo um apanhado muito rapidinho sobre os princípios que regem o Ayurveda. Então falando sobre os 5 elementos que compõem toda a natureza, que nos compõem: terra, água, fogo, ar e espaço, que muitas vezes é chamado de éter, por ser essa substância extremamente volátil, extremamente sutil, que é o próprio espaço. E aí nós estávamos então compondo, aí junto com os grandes sábios, com os grandes rishis do Ayurveda, as importantes tendências que são chamadas doshas, que formam todas as coisas na natureza. Kapha, que é composto de terra e água e que é a mais densa de todas essas tendências e que, portanto, é aquilo que nos dá estrutura, que nos dá nutrição, que nos dá peso, que nos confere tudo isso que é essa força física do nosso corpo material, a nossa nutrição e, num âmbito mais elevado, a nossa imunidade. Ok? Então isso é Kapha, ele é pesado, ele é frio, ele é pegajoso, ele é úmido ou oleoso e ele é estável. É uma energia que demora para ter uma mudança, ela fixa. Tudo bem. Aí nós falamos de Pitta. Pitta é essa inteligência brilhante promovida pelo fogo quando se junta com água para realizar todas as transformações importantes da natureza. Então, é Pitta que faz todo o metabolismo. Tudo aquilo que se transforma na vida se transforma porque existe Pitta, ok? Essa combinação de fogo com um pouco de água. Muito bem. Essa tendência chamada Pitta, que rege o nosso metabolismo, ela é quente, leve, um pouco úmida ou oleosa. Ela é móvel, mas ela é um móvel com direcionamento, com foco, com logística. Assim é o nosso metabolismo, o que ele vai fazer primeiro, o que ele vai fazer depois, e depois, e depois. Por isso que é importante a gente conhecer tudo isso para poder seguir a ordem correta das coisas e assim ajudar o nosso Pitta, e a gente já vai ver a importância de ajudar o nosso Pitta aqui. Muito bem. E a terceira tendência que se forma é chamada Vata. Ela é a mais sutil de todas. Ela é formada por ar e espaço. Então é algo que nós mal conseguimos tanger. E é justamente que rege todos os movimentos. Por isso que nós nem conseguimos tanger. De tão volátil, de tão agitada e transformadora num nível muito rápido que é essa energia. Ou seja, Vata é o próprio movimento da mente, o movimento da transcendência, o movimento desse campo sutil, desse campo subjetivo, o campo que também rege todo o nosso psiquismo, de certa forma, combinado aí com os outros doshas. Onde houver movimento, há Vata. É Vata que está regendo o movimento. Nosso organismo, dentro da nossa composição, nós vamos perceber o seguinte: algumas pessoas vão ter um corpo muito robusto, muito grande, os ossos grandes, largos, um corpo mais pesado, mais denso, mais lento muitas vezes, que caminha devagar sobre a terra, que pondera, que tem bastante estabilidade, que gosta dessa estabilidade, né, desse estado majestoso, como a gente diz, né? Senta e fica quieto, fica bem, fica estável. Essa é a natureza de Kapha, é quando no momento da concepção
o espermatozoide e o óvulo que se juntam carregam bastante cafa consigo para formar esse novo indivíduo. Então ele recebe essas características, além de outras características que o vão compor, mas a gente observa essa predominância. Indivíduos que vão ter assim muito foco, muita objetividade, muito pragmatismo, vão ser muito brilhantes nas suas ideias, vão ter um entendimento rápido, um entendimento também profundo, vão ter uma capacidade muito boa de assimilar não só as ideias, mas de assimilar os alimentos, de digerir muito bem. Esses são os indivíduos que têm uma natureza mais pita no momento da concepção. Eles receberam uma boa dose ali de pita dos seus pais, da sua genética, que às vezes vem lá de trás também, né, da ancestralidade mais distante. E vão ter aqueles que vão apresentar uma dinâmica muito mental, né? Vão estar normalmente no mundo da lua, são os grandes artistas, os sonhadores, são as pessoas que imaginam, que criam as coisas com as suas fabulosas ideias. Nem sempre elas conseguem colocar em prática. Aí vem o Pita para colocar em prática, porque o lado prático é o lado Pita, que é o metabolismo, é a transformação de uma ideia em algo concreto, tá certo? Esses três se combinam muito bem. Então, não existe uma pessoa que seja simplesmente Pita, simplesmente Vata ou simplesmente Kapha, e também não existe isso assim na natureza, a não ser os elementos como eles são. No geral, o que nós temos, tanto nas pessoas como nos animais e nas plantas, é uma combinação muito única, extremamente única desses elementos e dessas tendências. Eu gosto de chamar dosha de tendência, eu não vejo muita gente fazendo isso, mas eu vou explicar para vocês, talvez vocês já estudem o Ayurveda, vocês vão, por que ela está falando tendência para dosha, né? Às vezes a gente fala energia, a gente fala constituição, por que a Mohinni está chamando o dosha de tendência? Eu vou explicar, porque a palavra dosha, na sua etimologia, ela significa aquilo que decai, tá certo? É aquilo que nós observamos que vai desequilibrar, que decai, de um jeito ou de outro decai. Poxa, se é aquilo que decai, o que eu estou indicando com isso não é uma tendência ao decair? Então é por isso que eu gosto de chamar a dosha de tendência. É uma tendência que nós estamos observando. Uma tendência de ser mais seco, uma tendência de ser mais leve, uma tendência de ser mais úmido, uma tendência de ser mais pegajoso, uma tendência de ser mais volátil e assim por diante, observando cada uma dessas realidades. Observamos isso dentro de nós, observamos isso dentro de toda a natureza, na composição de tudo que existe e pensamos de forma ayurvédica. Igual aumenta igual. Oposto reduz oposto. As nossas avós já sabiam disso. Claro que já sabiam. É por isso que elas colocavam, ou ainda colocam, o pau de canela na hora de fazer outro doce que leve leite, um polvilhado de canela, um cravo, gengibre, alguma erva picante para ajudar a digerir aquele elemento lácteo que é denso, gorduroso, pesado. Ou seja, oposto, né? Reduz oposto. Qual que é o oposto de denso, pesado, gorduroso? É algo que seja leve, que seja sutil, que seja penetrante, que seja quente, que vá ali para ajudar a digerir aquilo. A gente faz isso no dia a dia. Veja, por exemplo, está calor, eu me refresco e tomo uma água de coco, diminuo a quantidade de roupa, tomo um vento, uma brisa, alguma coisa para me refrescar. Oposto reduz oposto. Igual aumenta igual. Se eu estiver, por exemplo, com sono e ficar acordado, eu vou ficar com mais sono. Tem gente que não, né? Que perde o sono ficando acordado. Esse exemplo não valeu. Vamos pensar no pesado mesmo, né? Se a gente está pesado e a gente come alimentos pesados, a gente tende a ficar mais pesado. E assim por diante. Essa regra do Ayurveda, igual aumenta igual, oposto reduz oposto, é o que rege todo o pensamento pragmático, terapêutico do Ayurveda. Não tem como fazer Ayurveda sem usar, sem se
utilizar. E aí nós vamos falar hoje sobre um elemento que é considerado como sendo a causa principal dos desequilíbrios, que é AMA. E nós vamos ver que AMA possui características que são contrárias ao Agni. Então, antes de falar de AMA, vamos falar de Agni para a gente entender por que é tão importante essa história de Agni para a nossa saúde, considerado como sendo assim o grande rei da nossa saúde. Agni é o nosso fogo central, o nosso fogo digestivo. Agni precisa estar em boas condições, precisa estar saudável para que a gente possa realizar todos os metabolismos que são necessários realizar para que a gente possa interagir com a natureza. Ou seja, aquilo que chega até mim seja absorvido adequadamente, naquilo que é bom, se transformando em nutrientes, e aquilo que não é bom se transformando em dejetos. Que não é bom, muitas vezes é que não é apropriado naquele momento. O Ayurveda, quando fala de alimentação, de nutrição, de todas essas coisas como assimilação e etc., todos esses metabolismos, não está falando simplesmente do alimento que a gente ingere pela boca. O Ayurveda é muito maior do que isso, ele é muito mais abrangente. E ele vai falar de todas as captações humanas, o ar que nós respiramos, as impressões que temos de todos os nossos 5 sentidos. Tudo isso é alimento para o Ayurveda. Aquilo que nós pensamos é alimento. Não diz assim, se você ficar pensando muito num problema, de tanto pensar naquele problema, porque você está se alimentando daquilo. É assim que funciona. Muito bem, o Ayurveda vai entender que as nossas emoções são alimentos, da mesma maneira que os pensamentos, da mesma maneira que a comida que você ingere. Essas são as grandes captações humanas, alimentos sólidos e líquidos, o prana, né, o ar que a gente respira, as impressões captadas por todos os nossos sentidos, mais o campo mental, que é formado tanto pelos pensamentos quanto pelas emoções. Podemos chamar de campo psíquico. Muito bem. A saúde, ela está assentada sobre um patamar, um tripé, né, muito bem equilibrado, né, entre aquilo que chega, aquilo que nós absorvemos e que nos essa capacidade de eliminar corretamente aquilo que não é saudável para nós. E muitas vezes nessa equação vai acontecer um desequilíbrio. E é nesse desequilíbrio que começa a formação dessa toxina chamada AMA. Como ela começa a se formar? Ela começa a se formar quando o nosso fogo digestivo, a sede do nosso metabolismo, entra num desequilíbrio. Ele fica descompensado. Isso pode acontecer por muitos motivos. Quando a gente fala de fogo central, nós estamos falando de algo que no Ayurveda é chamado Jataragni. Jataragni é o fogo principal, o fogo central. Ele está localizado na região central, na região do plexo solar, no centro do nosso metabolismo alimentar mesmo, do nosso trato digestivo. Esse fogo alimenta e dá origem a todos os outros fogos metabólicos que fazem parte da nossa constituição. Por exemplo, os fogos, né, os agnis, que vão digerir lá no nosso fígado tudo aquilo que chega e transformar nos 5 elementos de volta, tá certo? Então, aquilo que chega e que contém água, terra, água, fogo, ar e éter ou espaço, quando a gente se alimenta, vai passar por uma digestão primária no tubo digestivo, depois o resultado disso, né, aquilo que é considerado saudável, benigno, vai para o fígado e vai passar pela digestão
naquilo que é chamado Bhuta Agnis, porque Bhuta significa elemento e Agni, o fogo digestor. Então, é o fogo digestor dos elementos. E aí vai mandar água para onde precisa de água, vai mandar terra para onde precisa de terra, fogo para onde precisa de fogo e assim por diante. Então, essa é uma digestão muito importante que acontece, uma digestão secundária. E nós temos a digestão que acontece na formação dos nossos tecidos. Afinal de contas, nós precisamos estar constantemente formando os nossos tecidos corporais, senão nós deixaríamos de existir. E não adianta a gente se alimentar. A gente vai assimilar os nutrientes e eles vão. O que vai acontecer com eles? Eles precisam formar o nosso plasma, nosso tecido linfático, formar o nosso sangue, ok? O sangue que transporta todos esses nutrientes precisa ser constantemente formado. A gente vai formar os nossos músculos, eles precisam estar recebendo nutrição para continuar se formando. A gente vai formar o tecido adiposo, que nos protege, que é extremamente importante. A gente vai formar o tecido ósseo. A gente, você não precisa nem falar, né? O nosso tecido ósseo e todos os seus adjuntos aí. E a gente vai formar o nosso tecido nervoso. E, por fim, a gente vai formar o nosso tecido reprodutivo, as nossas sementes. Se vocês quiserem depois, deem uma olhada lá no meu canal no YouTube, tá gravado, não tem esse problema de ficar caindo a conexão. É uma sequência, são 3 vídeos onde eu vou falar sobre Agni. Vou explicar bastante sobre esse processo, aí vocês dão uma assistida que vai ser legal. Muito bem. Esse fogo, ele precisa ser mantido em equilíbrio. Não é? Se você olha assim, você entra dentro de uma casa, assim, no meio de uma montanha, aquele lugar que faz um frio danado, e aí tem lá uma lareira, né, ou um fogo a lenha, você precisa alimentar o fogo, porque senão ele morre. E se o nosso fogo interno morre, nós também morremos. A vida não pode se sustentar sem o Agni. O Agni, ele é o mantenedor da nossa vida, assim como é o prana, assim como todos os elementos, toda essa combinação tão inteligente. Muito bem. Quando o Agni, por algum motivo, entra em desequilíbrio, ele se torna insuficiente, ou ele se torna irregular, ou incompatível, nós começamos a não digerir tão bem aquilo que chega. Então, chega um alimento, seja ele um alimento sólido, uma comida mesmo que você come, uma bebida que você bebe, seja uma impressão que você tem através dos seus sentidos, seja uma emoção, um pensamento, uma experiência que você tenha. Se o seu fogo digestivo não estiver bom, equilibrado, pode ser que essa experiência não seja bem digerida e você comece assim a produzir o que nós chamamos justamente de ama. Ama, na sua etimologia, significa justamente cru, não digerido ou imaturo. É aquilo que não foi completamente metabolizado. Fica ali, fica como uma pulguinha atrás da orelha que a gente fala de vez em quando, fica aquela sensação esquisita, fica um peso, fica algo que não está fluindo. Isso normalmente indica a presença de. Mas vejam só, muitas vezes a gente forma ama durante o processo digestivo, forma esse resíduo não digerido, mas rapidamente vem essa sensação esquisita e a gente vai lá e já faz um chá de gengibre. Ou então a gente senta para meditar, faz uma prática, uma oração, alguma coisa que aumenta de novo aquele fogo. E a gente consegue digerir e eliminar rapidamente aquele resíduo. Porque a partir do momento que ele é digerido, que a gente coloca aquele fogo intencionalmente ali, dá aquela atenção, a gente consegue digerir e a partir do momento que aquilo é digerido, então ele vai ser ou assimilado ou dejetado. Ele está pronto para seguir o seu caminho.
O problema de ama é que ama fica no meio do caminho entre a digestão e a assimilação e a digestão e a eliminação. Ela fica ali. Não produzida e digerida rapidamente, isso não acarreta danos para a nossa saúde. A gente presta atenção e fala, opa, peraí, para tudo, vou fazer alguma coisa, vou ficar em jejum, não é? Eu não vou comer mais nada hoje, eu vou esperar a minha fome voltar. Eu não vou, nesse momento, eu não vou responder essa mensagem. Olha só, que inteligente. Calma, deixa tudo se assentar, deixa a luz a minha clareza mental voltar. A gente fala de luz, fala de clareza, a gente está falando de fogo. É isso. Eu não estou disposta agora. Eu não estou conseguindo lidar com isso. A gente fala essas coisas e a gente está querendo dizer, eu não digeri uma determinada situação, um determinado alimento, uma determinada experiência, e eu preciso de um tempo para digerir isso. Esse tempo, às vezes, é o que vai ser necessário e suficiente para reacender o nosso fogo, digerir aquilo, eliminar ou absorver. Muito bem. Só que, muitas vezes, a gente não faz isso. E a gente começa a acumular ama dentro do nosso organismo. Para o Ayurveda, ama é a raiz de todas as enfermidades. Quando nós observamos uma doença já manifestada em andamento, expressa nitidamente, nós podemos ter certeza absoluta de que ali existe acúmulo de ama. Muitas vezes, esse ama que vai se acumulando, o que acontece? Como é que ele se aloja? Num primeiro momento, ele circula pelo nosso trato digestivo e principalmente se aloja na região do intestino. Nós sabemos hoje, tanto moderna quanto pela medicina milenar, que o nosso intestino é como se fosse o nosso, alguns dizem, o nosso segundo cérebro, porque a gente não vai chamar de primeiro cérebro um outro órgão que já tem um nome que é intestino. Mas no que diz respeito à quantidade de informações que são enviadas de um para o outro, saibam que o intestino envia muito mais informação para o cérebro do que o contrário. O nosso intestino, ele tem ali toda uma inteligência incrível com a sua microbiota, que são esses micro-organismos que coabitam conosco este corpo. Nós não estamos sozinhos. Essa ideia de minha personalidade e tal, você tem que colocar junto com a sua personalidade a sua microbiota, toda a colônia, todas as comunidades aí de micro-organismos mesmo, bactérias, fungos, tudo isso que faz parte, que elabora essa inteligência saudável do intestino, que participa de todo o metabolismo, a assimilação daquilo que é importante, daquilo que é nutritivo. Muitos são os nutrientes que só são assimilados por um estado saudável da nossa microbiota intestinal. Por quê? Porque é ela que permite essa condição saudável de micro-organismos, uma quantidade muito saudável de bactérias benéficas, de bactérias neutras, que vão ali combinadamente fazer com que a permeabilidade da membrana intestinal continue inteligente, firme, forte e saudável. O que significa isso? Significa que existe uma inteligência celular na membrana que vai impedir, vai bloquear elementos nocivos de adentrarem a nossa corrente sanguínea, o nosso sistema. E vai permitir tudo aquilo que é bom, que é saudável e nutritivo para nós, adentre, venha, você é muito bem-vindo. Essa é a permeabilidade, a inteligência da permeabilidade da membrana intestinal, que precisa sempre ser mantida.
Mas, infelizmente, muitas são as ações que fazem com que elas não sejam, essa saúde não seja mantida. Nós temos, por exemplo, vou trazer aqui para vocês, a dieta inadequada, um estilo de vida que seja prejudicial, os estados emocionais que nós podemos manter por muito tempo prejudicando da nossa microbiota intestinal. Então, existem muitas coisas que podem gerar essa disfunção nessa inteligência. Uma das coisas é ama. Para o Ayurveda, tudo começa com a debilidade do Agni, que faz com que ama se manifeste. Quando o ama começa a se acumular, se aloja no intestino, prejudicando a inteligência dessa permeabilidade da membrana intestinal, e assim ela começa a confundir essa inteligência. Nós começamos a assimilar aquilo que deveria ser eliminado como dejeto e passamos a, muitas vezes, dejetar aquilo que deveria ficar com a gente como nutriente. Além disso, nós começamos a gerar uma inflamação, uma autoinflamação. Por quê? Porque ama também se aloja nos nossos tecidos, ela circula pela corrente sanguínea e começa a participar da própria constituição tecidual do nosso organismo. Ela prejudica a formação de novos tecidos e nós começamos a ter, então, um processo de morte celular, um processo de envelhecimento precoce e uma série de outras enfermidades que começam a se manifestar. É por isso que o nosso foco na desintoxicação ayurvédica, que nós chamamos de ama pachana, é eliminar ama, ok? Por quê? Porque para o Ayurveda está muito claro que nós precisamos, em qualquer tratamento medicinal que seja dentro do Ayurveda, erradicar primeiramente as causas. Então vamos pensar o seguinte, o Ayurveda, muitas pessoas conhecem o Ayurveda por causa das massagens ayurvédicas. Então você joga lá no Google e você vai ver lá aquelas imagens, aqueles vídeos, aquelas pessoas recebendo aquelas massagens maravilhosas, com bastante óleo, aquele estado de relaxamento. Aí vem lá um Shirodhara, um fluxo de óleo sobre a testa. Aí aquele escorre, aí a pessoa vai ficando relaxada. Aí massageia os pés, daí a pessoa vai para a sauna. Aí tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que muitos desses procedimentos são proibidos se a pessoa estiver com acúmulo de ama. Ela não pode receber esses procedimentos, porque ama está circulando pelo organismo. E ama está fazendo com que muitos nutrientes não sejam absorvidos e muitos dejetos sejam absorvidos no lugar de nutrientes. Então, quando a gente realiza um procedimento ayurvédico, como uma abhyanga, por exemplo, que é uma oleação completa do corpo, a gente tem que tomar muito cuidado se a pessoa está saudável e bem para receber aquele procedimento, porque senão a gente pode, porque a gente manipula certos pontos que são vórtices de energia, que são os marmas, a gente pode acabar espalhando sem querer aquele ama, aquela toxicidade e atingir órgãos vitais e pode desencadear todo um ciclo de enfermidades complexas, né, que a gente não consegue prever. Por isso que, quando nós falamos de ama, nós precisamos entender que ama precisa ser digerida. Vejam que ela é um componente, um resíduo não digerido. É por isso que o corpo não sabe o que fazer com ela. O corpo não sabe se fica com ela e assimila, não consegue assimilar porque ela está crua e também não consegue eliminar porque ela também está crua para ser eliminada. Ela passou por um estágio importante que é a digestão completa. Então,
o nosso trabalho é justamente fazer com que essas toxinas do tipo AMA, que estão prejudicando a permeabilidade da membrana intestinal, causando essa confusão, se instalando nos tecidos, prejudicando a formação de nossos novos tecidos, que é o que nos faz manter a jovialidade, a saúde, o bem-estar à nossa disposição, interrompendo o fluxo saudável de prana, que é a nossa energia vital, ao se instalar nos esrotas, que são os canais de comunicação, os canais de distribuição que nós temos, não só o de prana, eu falei de prana, mas todos os canais de circulação, todos os tubos por onde fluem coisas importantes no nosso corpo, todos os nutrientes, todos os fluxos orgânicos importantes. AMA se instala também aí, prejudicando esse fluxo saudável. Então, ela interrompe algo que é perfeito, que é a inteligência do nosso organismo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos digerir essa toxina e fazer com que ela encontre o seu caminho para fora do nosso organismo. É isso que o detox ayurvédico, Ama Pachana, o programa de desintoxicação, a dieta anti-ama se propõe a fazer. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso nos servindo do conceito primordial que rege o Ayurveda, como já foi dito aqui. Igual aumenta igual, oposto reduz oposto. Ora, nós sabemos quais são as características de ama. Ama é pesada, ama é pegajosa, ama é densa, ama produz um estado de letargia, produz obstrução de fluxo, então ela é algo que é denso, que é acumulativo, que agrega, ela gruda uma na outra. Sem falar que ama se une ao dosha que possa estar aumentado ou até mesmo agravado no nosso organismo. E aí nós temos a combinação perfeita para a geração de doenças mais graves, ok? É quando nós vemos situações mais delicadas, mais complexas de enfermidades, que são mais difíceis de resolver. Quando nós temos esse quadro, nós precisamos partir da erradicação daquilo que é a causa primordial. Nós precisamos deixar de produzir ama. Se nós sabemos quais são as características de ama e nós já entendemos que são as características do Agni, porque o Agni é penetrante, ele é o fogo, ele é o elemento transformador, ele é líquido, ele é líquido. Quando a gente fala líquido em Ayurveda, eu gosto de explicar como essa ideia de algo que flui, não é? Você realiza uma determinada tarefa e qual é a próxima? E depois qual é a próxima? E qual é a próxima? Existe uma prioridade, uma lista, e você vai cumprindo cada uma dessas atividades, uma após a outra, seguindo essa sequência de prioridades. Isso é uma das características de Pitta, que é a origem do Agni. É o Pitta é a causa, o Agni é a consequência. Porque existe Pitta, fogo e água, existe o Agni, que é esse grande potencial metabólico que nós temos. Então, quando nós observamos que as características de ama são contrárias às características de Agni, ok? Ou do Pitta, mesma coisa, o que nós vamos fazer? Igual aumenta igual, oposto reduz oposto. Nós vamos aumentar em nós vamos nos expor, nós vamos trazer para a nossa vida tudo aquilo que tem características semelhantes às do Agni. Ou seja, nós vamos aumentar o Agni, porque igual aumenta igual.
É por isso que durante a dieta de Amapatiana, esse detox, a dieta anti-ama, como também é chamada, nós não vamos ingerir alimentos crus. Muitas pessoas ficam chateadas com isso, principalmente as pessoas de natureza pita, que como elas sentem muito calor e normalmente elas têm um ótimo acne, elas falam assim, como assim? Não, eu não vou poder comer fruta, eu não vou poder comer salada. Eu digo, calma, você vai poder comer fruta, você vai poder comer salada, mas nada disso cru. Gente, mas espera aí, você tá falando que eu vou pegar a minha maçã e vou colocar ela na panela? E eu digo, sim, picadinha na panela com um pouquinho de água, ou assada no forno, ou no vapor. Você vai descobrir que a sua maçã pode ser muito interessante de outras formas a não ser crua. Isso é durante uma semana, para casos onde nós não temos uma enfermidade grave, uma enfermidade, doença crônica instalada ali. Nesses casos mais graves, mais severos, é importante que você esteja fazendo tudo isso com o acompanhamento de um profissional muito próximo de você. Em alguns casos, nem é o terapeuta que vai poder te acompanhar. Em alguns casos, é apenas o médico ayurvédico e a sua equipe, realizando o que nós chamamos panchakarma, que são processos bem incisivos, bem intensos de purgação. São crias, né? São karmas, por isso é chamado panchakarma, são 5 karmas realizados para que você elimine e retire do seu organismo tanto os doshas viciados, esses doshas que estão aumentados em desequilíbrio, quanto ama acumulado nos tecidos, no trato digestivo, acumulado nos canais, nos esrotas, produzindo essas enfermidades severas, crônicas, graves. Nós, muitas vezes, vamos observar sintomas de ama no nosso organismo. Nós vamos observar isso quando nós começamos a perceber, por exemplo, que nós não levantamos tão dispostos pela manhã. Esse é um sinal de ama. Nós vamos perceber que existe ama no nosso organismo quando o nosso apetite não está muito bom. A gente acorda e fala, nossa, normalmente eu acordava e dali a pouco já estava com fome. Agora eu acordo, demoro para sentir fome. O que será que está acontecendo? Não é? Aí às vezes chega a hora do almoço, você vai almoçar, você senta à mesa assim, como chama isso assim? Porque tá na hora, né? Não é porque você realmente está com fome. Isso é um sinal de ama. Quanto antes a gente observar esses sinais e fizer algo a respeito, melhor, porque daí nós não deixamos que essa ama se acumule, aumente, prejudique ainda mais a nossa inteligência, o nosso acne e acabe acarretando em doenças crônicas e mais severas. Sempre, sempre assim, né? Muito melhor a gente prevenir do que remediar. Quanto antes a gente perceber que a gente está entrando num processo assim, melhor. Uma pequena quantidade de ama, como eu disse, é normal a gente formar no processo digestivo. Muitas vezes, algum transtorno, alguma coisa ali que acontece, eu costumo sempre contar uma história que, na verdade, ele sempre trazia esse exemplo nas aulas, né? Ele dizia, você está com o seu prato pronto para comer e chega uma notícia ruim e aí você perde completamente a sua fome. Você tinha muita fome, o seu prato era muito cheiroso e muito apetitoso, e depois daquela notícia que você recebeu, perdeu completamente a graça. Você perdeu completamente a fome. Se você prestar atenção, não existe mais fome. Então, nesse momento, você não deve comer. Aí a pessoa vai dizer, mas eu vou desperdiçar. Não, guarda aquele alimento, né? A gente não gosta muito de guardar, ou dá para alguém, enfim, que esteja com fome. Tem muitas pessoas com fome no mundo, não vai ser difícil achar alguém para quem você possa dar esse prato de comida, mas você não deve comer alimento, pelo menos não agora, porque o seu acne ele foi perturbado por essa notícia que chegou. O nosso acne é facilmente perturbado pelos nossos estados emocionais.
E se nós nos alimentamos por convenção, porque a comida já está ali, a gente gera ama. Esse é uma das principais fontes, origens do ama, dessa toxina. Uma outra situação que acontece é uma falha no nosso intelecto. Os textos ayurvédicos dizem que esse é um dos principais, um dos primeiros motivos, é um erro de intelecto. Veja, nós somos dotados de inteligência, assim como todos os outros animais. Se a gente prestar atenção, os nossos bichinhos, até os nossos bichinhos domésticos, né? Mas principalmente esses que vivem assim, com espaço, com natureza, vocês vão ver como eles param de comer quando eles não estão bem. Você vai perceber que ele escolhe aquela graminha, aquela ervinha para ingerir se eles não estiverem saudáveis. Eles param de comer aquele outro alimento e ficam ingerindo aquilo, muitas vezes até para provocar o vômito. É muito interessante. E nós, que temos toda essa onda de sermos seres conscientes e etc., muitas vezes negamos a nossa inteligência. A gente sabe que aquele entretenimento não vai cair bem naquele horário, naquele momento, mesmo assim a gente faz. A gente sabe que a gente não deveria ter entrado naquela discussão e a gente vai lá e entra na discussão. É assim, é tudo que a gente sabe que não deve fazer e a gente faz, a gente está gerando ama. Porque a gente está dizendo para o nosso fogo digestivo, ou fogo digestivo, você não está servindo de nada. Quem manda aqui sou eu. Eu quem? Esse atrapalho da nossa inteligência que vai lá e desdiz aquilo que é o correto. Num estado em que nós permitimos que essa inteligência se manifeste, a gente é avisado antes, a gente começa a se tornar muito mais intuitivo e a perceber essa intuição com muita clareza. Você olha para uma determinada experiência e você tem total clareza se você deve ou não vivenciar aquilo, seja um alimento, seja uma situação, seja o que for. Fazer isso, manter essa atitude, é um dos primeiros passos para fortalecer o nosso Agni, porque daí o nosso Agni ele se sustenta pela saúde que nós estamos conferindo a ele, por essa confiança que nós damos. Não é assim? Você dá confiança para o Agni, você diz: Agni querido, eu estou percebendo que essa pizza de 4 queijos com gorgonzola às 10 horas da noite, assim, não faz o menor sentido na minha vida. Não tem sentido eu ingerir isso. Eu agradeço você por estar me indicando isso. Ó, inteligência central, que é o nosso Agni intelectual. Eu te agradeço. Gratidão, Sada Agni. E dispenso aquilo. E eu vou e tomo um chá. E vou dormir, não é? E acordo feliz da vida, bem, porque não comi aquilo que não era bom. Se eu nego essa inteligência, eu sofro as consequências e as chances de eu continuar caindo nessas indulgências é muito grande. Porque igual aumenta igual. Quanto mais indulgente eu sou, mais indulgente eu vou continuar sendo. Eu começo a alimentar a indulgência dentro de mim, ao invés de alimentar a sapiência. A dieta anti-ama é um programa que não é só alimentar. Nós vamos ter horário para da cama, práticas de higiene que vão desde a limpeza da mucosa da boca, das narinas, dos olhos, de todo o rosto, a percepção do dia que nasce, olhar para o sol, olhar para o dia que está nascendo, agradecer, entoar um mantra de abertura e de agradecimento ao novo dia. Tudo isso faz parte do programa. Nós vamos realizar Kriya Pranayamas, que são os exercícios purificatórios do yoga,
através da respiração, principalmente, para que a gente possa limpar as vias respiratórias e assim absorver melhor o prana que é nada mais, nada menos do que a nossa energia vital. O prana que é esse vata inteligente, essa combinação de ar e espaço que movimenta todos os fluxos do nosso organismo. Nós precisamos manter as nossas vias, os canais por onde o prana circula, limpos. Você não faz isso quando você vai receber alguém muito importante na sua casa? Você não vai e limpa todos os cantinhos, deixa tudo impecável? Por que a gente não faz isso com a gente? Vamos fazer isso conosco. Nós vamos então meditar, nós vamos fazer uma prática de movimentos corporais, nós vamos realizar, seja prática de yoga, seja os ritos tibetanos, seja o Surya Namaskar, são práticas que vão movimentar o corpo para que todos os canais, todos os tecidos se aqueçam e estejam disponíveis para colocar essa toxina. Vai deixar tudo desperto, tudo alerta, tudo num estado mesmo acordado. Não só desperto, acordado como desperto, mas acordado de estamos de acordo, estamos juntos nisso. Nós vamos nos alimentar corretamente, nós vamos fazer a limpeza do nosso trato intestinal, vamos nos alimentar corretamente, vamos observar a nossa fome, vamos estimular o funcionamento do nosso intestino através de alimentos adequados, vamos promover um bom Agni. Quando nós estivermos fazendo tudo isso, promovendo esse bom Agni, o ama que está lá esperando para ser digerida, às vezes tem anos que ela está lá esperando, obstruindo a sua saúde, ela começa então a entrar nesse processo digestivo. E aí nós vamos digerir toxinas, mantendo o organismo nessas condições adequadas e finalmente podendo eliminar essas toxinas adequadamente. Nos sentir saudáveis e nos sentir de volta em casa, que é um dos principais provérbios também que regem a medicina ayurvédica. Toda doença é saudades de casa. Então, quando nós ficamos doentes, nós nos sentimos estranhos a nós mesmos, não é? A gente fala assim, nossa, eu não me reconheço aqui, não é? Você fica doente, você fica sem energia, você fica indisposto, você não se reconhece. E aí, quando você recobra a sua saúde, você sente que você está de volta à sua casa, ao seu lar, aquele lugar que lhe é adequado, que é o seu habitat, que é o lugar de conforto, mas não a zona de conforto onde a gente perpetua as nossas idiosincrasias, procrastinações, tudo aquilo que a gente posterga. Não. O lugar de conforto onde nós sentimos que nós estamos expressando a nossa verdadeira natureza, aquilo que nós somos, aquilo que nós viemos realizar aqui. Esse é o nosso estado de saúde plena. E é isso que nós objetivamos quando nós convidamos vocês, quando nós nos convidamos a nós mesmos a realizar um programa anti-ama, um programa de desintoxicação. Porque nós queremos limpar aquilo que nos impede de ser quem nós somos. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Estão chegando aqui algumas falas. Só que eu preciso colocar meu óculos. Atenção, vai chegar a Morini anciã agora. Porque a Morini, sem os óculos, não consegue ler o que está escrito. Oba! Tô bem animada. Ah, que alegria, pessoal. Vamos ver se eu consigo ver isso aqui. Pessoas enviaram uma solicitação. Ixi, não sei. Perdi alguma coisa aqui. Se alguém tiver perguntas, talvez esse seja um bom momento. Não consigo ver muito bem quanto tempo a gente tem, mas como eu falo bastante, acredito que a gente não tenha muito tempo. Se alguém tem dúvidas, pode fazer a pergunta agora. Se eu lembrar de mais alguma coisa, também eu vou falando.
Não sei se a gente vai conseguir deixar isso gravado, mas eu me comprometi com o pessoal que vai fazer parte aí do programa de detox, né? Eu vou dar um jeito. Se eu não conseguir gravar aqui pelo Instagram essa live, eu vejo se eu dou de novo essa aula e gravo lá no canal do YouTube. O programa inicia com jejum. Muito bem, essa é uma boa pergunta, Alex. Gratidão. Veja, o jejum para o Ayurveda, a gente entende o jejum de diferentes maneiras, né? A gente entende que existe o jejum, que é a ausência de ingesta, e a gente entende que existe o jejum, onde nós vamos ingerir alimentos que são compatíveis com o nosso Agni naquele momento. Então, nós vamos observar, de um modo geral, como nós estamos num grupo, nós vamos seguir as orientações de uma dieta regular, de uma dieta observando o surgimento da fome. A gente não deve se alimentar se não estivermos com fome. Essa é uma regra básica. Então, a gente vai aprender, inclusive, durante o programa, a entender o que é fome. Porque muitas pessoas, quando a gente faz essa pergunta é muito importante lá no questionário de Ayurveda. Você sente fome intensa na hora das refeições? E se a pessoa responde assim, o que é fome intensa? Você já dá um pontinho para Kapha ali. Porque as pessoas de natureza Kapha são pessoas que normalmente não têm um Agni muito forte, não é? Elas têm muito muco no estômago, uma grande quantidade de água revestindo ali, então elas não conseguem sentir fome intensa. Então elas comem por conveniência, elas comem por questões emocionais, muitas vezes estão junto ali com todo mundo, adoram, Kapha é agregador. Então, o jejum para Kapha é justamente o jejum, é observar, não vai se alimentar, vai ficar tomando chás mornos, até quentes, né? Esperando chegar o horário em que a pessoa sinta fome. É assim que vai acender o Agni. Para pessoas de natureza Pitta, veja, elas já têm um Agni ali, então elas acordam sentindo fome. Eu, muitas vezes, e alguns de vocês acredito, sou acordada pela minha fome. Muitas vezes. Acontece. Tô dormindo e aí já começa a gritar o estômago, sou acordada pela fome. Então, aí a gente vai observar diferentemente. As pessoas de natureza Pitta muitas vezes precisam já preparar o seu chá, já começar antes, acorda mais cedo, né, para poder fazer ali o seu desjejum no horário, não pode deixar a fome chegar também num nível ruim, intenso demais, isso não é bom. É importante que a gente responda à nossa fome, isso tudo eu vou explicar lá nos vídeos para vocês, a gente responda adequadamente no horário certo à nossa fome. As pessoas de natureza Vata costumam ter um Agni muito irregular, uma hora tem fome, outra hora não tem. Balança muito de acordo com a mentalidade. Então, a gente vai também criar a rotina para que o Vata tenha fome. E aí, o jejum ele vai ser, na verdade, a alimentação adequada ao Agni. Aí a gente entende jejum de uma forma diferente. Criança pode participar, só com o acompanhamento mais próximo. Aí a gente pode conversar em particular, porque precisa sempre ter um acompanhamento, saber a idade da criança, saber o estado de saúde da criança. E Vata, acho que sou predominantemente Vata, então é isso que eu falei, o apetite do Vata é irregular. Se a pessoa sofre um abalo emocional, ela já perde a fome. Se a pessoa tem uma situação mental ali, ela tá tomando conta, o apetite dela fica completamente irregular. Tudo que é irregular é Vata. A menstruação do Vata costuma ser irregular e assim vai. Então, nós vamos trazer rotina, porque nós precisamos que o Agni seja mantido firme e forte, bom e saudável, independentemente das situações. E que a gente consiga identificar quando ele não está bom e que assim a gente não se alimente de forma errada quando o Agni não estiver bom. Tudo isso vai fazer parte do programa. Então aí a pessoa espera para que o Agni dela esteja recobrado firme e forte. A gente vai fazer isso através da utilização, por exemplo, dos chás digestivos, que são estimulantes do Agni, do suco de gengibre, que é a panaceia do Ayurveda, que é um medicamento incrível também para muitas coisas, mas que serve nesse caso para acender o Agni, fazer o que a gente chama de Agni Dipana. Dipana é acender a chama, né? Então, Agni Dipana
é acender a chama? Vai começar em janeiro. Muito bem, então essa é uma ótima pergunta. Gratidão, Angélica. Vai começar esse primeiro grupo que se forma agora, que vocês queiram participar desse primeiro módulo, né, dessa primeira formação aqui desse grupo. A gente vai iniciar no dia 3 de janeiro, que é um domingo. Aí as pessoas vão dizer assim: ai, mas todas as outras dietas que eu fiz até hoje sempre começam na segunda. Não é na segunda que começa a dieta? Não, no Ayurveda não. No Ayurveda nós começamos no domingo. Por que nós começamos no domingo? Porque domingo é Sunday. É o dia regido pelo sol. Nós queremos acender a nossa chama. Então, nós vamos nos servir da força da regência do dia pela astrologia, que é o sol. O sol rege o domingo? Muito bem, vamos começar no domingo. E mesmo porque domingo é o dia da postergação, é o dia da idiosincrasia, é o dia de tudo isso que a gente falou que a gente vive fazendo, deixa para depois. Então, um grande corretivo começar a nossa dieta de desintoxicação no domingo. Isso tem um significado interno muito importante. A gente já começa dando um presta atenção aí para aquilo que a gente chama de os nossos comportamentos viciados, tudo aquilo que a gente precisa transformar. Para transformar, a gente já começa logo no domingo e assim a gente promove essa mudança de uma forma mais interessante também, porque a dieta, esse programa ele é composto de 7 dias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos de domingo até sábado, e aí temos um dia de descanso, um dia de repouso, um dia em que a gente vai ter uma alimentação em monodieta, uma alimentação bem tranquila, para poder ir voltando aos poucos depois, que eu também vou orientar vocês como é que a gente sai da dieta. Uma pessoa que acabou de entrar aqui, ela disse para mim recentemente, é muito difícil sair da dieta, eu sempre acho que eu não devia da dieta. Se você acha que você não devia sair da dieta, você pode continuar nela e aí a gente conversa e a gente vai introduzir alguns alimentos que não entram na dieta, mas que são importantes para a nutrição, principalmente as pessoas de natureza vata. Essas pessoas são as que a gente precisa prestar mais atenção, porque são pessoas que a gente tem que sempre estar de olho na nutrição, e aí durante a dieta, por exemplo, a gente não vai ingerir castanhas, né? A gente não vai ingerir as oleaginosas, nem os leites das oleaginosas, que são muito importantes, muito nutritivos para quem é vata. Não vamos ingerir nenhuma forma de laticínio. Aí quem é vegano não vai sentir falta, mas quem é vata e faz uma alimentação lacto-vegetariana vai sentir falta, talvez, dos laticínios, porque vata sente falta de tudo que é gorduroso. Deixou de entrar uma gordura, deixou de entrar uma umidade, a pessoa já começa a ficar meio perdida, já começa a tremer, já começa a ficar esquisita. Então a gente precisa cuidar muito bem do nosso vata, não só das pessoas de natureza vata, mas do nosso vata, que é o que rege todo o prana, todo o movimento mental, todo o metabolismo no sentido dos movimentos metabólicos, todos os fluxos, tá certo? Então a gente vai ter esse cuidado. As orientações vão ser transmitidas todas de duas formas. Primeiro, nós vamos encaminhar a lista dos ingredientes que vocês precisam comprar, né, ter em casa para poder realizar a desintoxicação sem fazer as substituições nada a ver no meio do caminho. Então, se certificar que vocês têm tudo de que vocês precisam. E também uma apostila que vai com todas essas informações bem detalhadas, que vai conter todas as receitas que nós vamos usar. E no dia mesmo, já no dia 2, à noite, a gente já manda um recadinho lá para as orientações que são importantes para o dia seguinte, para os lembretes que são importantes. Nós vamos estar em constante comunicação com aqueles que participarem. Vai ser uma semana em que vocês vão receber muitas videoaulas, muito material, lembretes mesmo, né? Aquelas chamadinhas. Olha, lembra da sua água, não sei do que. Lembra de colocar o grão de molho. É agora a hora de preparar o chá que você vai ter que tomar daqui a pouco. E assim a gente vai mantendo essa comunicação para que vocês vão entendendo como que funciona essa rotina do Ayurveda.
Para algumas pessoas que não têm hábito de preparar o próprio alimento, vai ser bem importante ter alguém ali constantemente falando o que é para fazer, o passo a passo. Para outras pessoas vai ser muito mais fácil, só se eu encaminhasse só a receita por escrito, a pessoa já bateria o olho ali, já saberia o que fazer, que horas que ela tem que começar e tudo mais. Mas nós estamos partindo do pressuposto que temos um grupo heterogêneo participando e para ficar mais animado, mais interativo, a gente vai fazer dessa forma através do WhatsApp. Durante essas transmissões, o grupo de WhatsApp permanece fechado, somente a administradora, no caso eu, é que vou estar encaminhando as postagens para vocês. Se vocês precisam falar comigo, vocês falam comigo pelo meu WhatsApp no privado. Isso para não tumultuar, não gerar ali muita informação, enfim, ali, como chama isso? Congestionamento, né, de informações dentro do grupo, tá certo? E depois a gente pode, depois tudo ok. Se vocês quiserem, a gente abre o grupo para vocês interagirem entre vocês, compartilharem experiências. Depois desse primeiro programa, tudo isso vai ficar registrado. E aí? Eu não posso fazer agora em janeiro, eu só posso fazer em fevereiro, eu só posso fazer em março, não tem problema nenhum. Você pode se inscrever no programa, entre em contato comigo, se inscreve e diz, eu quero fazer o programa, o Detox Ayurvédico Amapatiana. Como é que faz? Eu mando tudo para você, o formulário de inscrição, as orientações, tudo certinho como eu vou fazer com esse grupo agora, faço passo a passo com cada um conforme for se inscrevendo, tá certo? A gente vai provavelmente ter um segundo programa com algumas alterações na entrada do outono, que é um momento muito auspicioso para fazer a Amapatiana. Assim, eu realmente indico fazer a Amapatiana na entrada do outono, mesmo para quem está fazendo agora. Mesmo quem está fazendo agora, que vai dar essa limpada nesse pleno verão, não percam a oportunidade, vocês vão passar pela experiência, vão sentir, né, o quanto é. E aí depois, né, assim, sentindo esses benefícios, já deixa ali registrado. Por volta ali de meados de março, nós teremos um novo programa, aí com algumas pequenas mudanças que nós fazemos, porque nós precisamos preparar o nosso organismo para a entrada do outono e do inverno, que tem uma chance maior do nosso Agni sofrer algumas alterações ali com o clima mais frio. Ainda que no verão o nosso Agni sofra muitas interferências, até porque está muito quente e a gente acaba não sabendo o que comer com esse calor, não é? Então, até para regular esse Agni, esse programa vai ser importantíssimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu falo, hein? Se vocês deixarem, eu fico aqui até amanhã. Tô brincando, até amanhã nada, que tem horário certo para ir dormir. Vai ter horário certo para tudo, viu, pessoal? Quantas vezes no ano pode ser feito isso? Olha, depende de cada caso, não é? Se nós temos tem condições que a pessoa está com tanta ama acumulada, com doenças crônicas, e isso tudo vai ser orientado pelo profissional adequado, um médico, um terapeuta bem instruído para fazer isso. Tem casos que a pessoa fica fazendo dieta anti-ama durante 3 meses, seguido, ok? Com algumas mudanças ali, com algumas eliminações que ela faz no meio para poder ir estimulando a jogar tudo isso fora. Existem programas de 21 dias, né, que também em alguns casos são recomendados. O programa de 3 a 7 dias é um programa mais tranquilo para a gente fazer, para a gente sentir, passar pela experiência e sentir aquilo que melhora dentro de nós. E cada situação, mas é indicado fazer nas mudanças das estações. Então, 4 vezes no ano seria assim bem legal. Que mais? Os 3 vídeos sobre Agni já estão no canal, Alex. Sim. Sim, Agni, a inteligência, eu não lembro como chama agora, mas você vai achar. Que bom, tô vendo o pessoal animado aqui. Dieta anti-ama pertinho do Réveillon funciona.
Como a gente faz com as rabanadas? Olha, Carla, é o seguinte, a gente vai começar depois do Réveillon, viu? Funciona, eu acho que se a pessoa estiver bem determinada, mas a nossa proposta, né, de começar agora no dia 3 é justamente porque existe aí uma tradição, né, que no Réveillon a gente faz promessas. E algumas dessas promessas a gente vai postergando e a gente não consegue cumprir, né? Então é uma ajuda a todos que queiram fazer aí a sua promessa de ano novo, dar as 3 voltinhas, pular as ondinhas lá no mar. Não sei como é que vocês fazem isso, acende uma vela. Neste ano, procurarei prestar mais atenção ao meu Agni, à minha inteligência, ao meu intelecto brilhante, que vai sempre me indicar qual é o melhor caminho a seguir. E para isso eu vou manter um bom Agni, uma boa alimentação, não é? Alimentos compatíveis com a minha fome momento a momento. Aí a gente vai dar uma ajudinha logo no começo do ano, justamente pensando nisso. Não é que é para, né, fazer ir às forras aí no ano novo, fazer todo tipo de pecadinho. Tem gente que faz assim, né? Vai entrar na dieta e aí antes de entrar na dieta comete todos os absurdos dos pecados. Aí fica mais difícil entrar na dieta, viu, gente? Já começa antes, já vai estabelecendo um ritmo mais saudável. É melhor, mais fácil. Gente, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Eu não sei se vocês ficaram aí com alguma dúvida. Eu também não sei o tempo. Então, eu acho que a gente conseguiu tocar, né, abranger com todas as dificuldades. Será que o café está liberado? Olha lá, falou a pessoa que gosta de café. Acredito que não seja só você. Olha lá, começando 2021, olha lá, acendendo Agni, muito bom. O café vai estar liberado 1 xícara pequena de manhã, um café sem açúcar, tá? É, é isso, é bom a gente ir mudando esse hábito. A gente vai explicar sobre os horários, café com cardamomo, perfeito. A gente vai explicar sobre os horários que regem, né, o dia e a noite, para a gente entender por que a gente pode tomar um pouquinho de café de manhã, a não ser algumas pessoas em determinadas situações que realmente devem ir abandonando o hábito do café. Toda planta que a gente utiliza por muito tempo, ela não é legal, não é? Então pensa assim, isso é uma regra. Você vai usar uma determinada planta no máximo por 3 meses, com algumas exceções. Existem plantas como o gengibre, por exemplo, você pode usar mais, né? Existe aquela combinação chamada trífala, uma combinação do Ayurveda que você pode usar por muito mais tempo, o próprio Chyavanprash. Mas existem algumas plantas, vai fazer um processo terapêutico que você vai usar no máximo por 3 meses. Agora, quanto tempo faz que você toma café todo dia? Não é? Você, eu, todo mundo. É uma boa parte da população brasileira. Isso não é saudável. Não é saudável. Então a gente deve começar a mexer nessas coisas, nesses hábitos, sabe? Um dia toma um café, no outro dia toma uma cevada, no outro dia, né, aquela cevada torrada, no outro dia um chá, aí no outro dia um leite de castanhas. Durante a dieta anti-ama não vai entrar leite de castanhas, mas depois você pode tomar, entendeu? Então você vai variando, a variedade ela é muito benéfica. Gratidão a todos. Oba, eu já tomo café com cardamomo e sem açúcar. Maravilha. Tem gente chegando agora. Boa noite. Acho que a minha mamadeira não tinha café, ótimo. Café eu não sei, mas eu já fiquei sabendo de gente que deu Coca-Cola na mamadeira pro bebê. Pensa num negócio desse, gente. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu não tenho. Me façam alguma pergunta? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Poxa vida! Olha só, pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem 5 minutinhos, né? Mais ou menos isso. Mas a gente também pode ir se despedindo. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço
vocês que tiveram a paciência de esperar a conexão que não estava dando muito certo lá no YouTube e migrar aqui para o Instagram. Ainda bem, né, que a gente fez essa mudança. Eu peço perdão porque eu não tinha como prever que isso ia acontecer. A gente normalmente trabalha com o Google Meets nas nossas aulas e tudo flui tão bem. Eu achei que no YouTube ia estar tudo bem. Mas está tudo certo. Eu espero que eu consiga gravar essa live para deixar depois subir ela lá no nosso canal para quem pôde participar. E espero que todos vocês fiquem muito bem. Quem quiser mais informações, quem quiser participar do programa de desintoxicação, seja muito bem-vindo. Vai ser muito legal, vai ser muito interessante. Eu sinto que vai ser uma forma muito auspiciosa da gente começar esse ano de 2021, depois de tudo isso que nós vivemos aí coletivamente, né, mundialmente. Eu acho que é uma forma de dar as boas-vindas, assim, mesmo para esse novo ano, com bastante esperança, com bastante vigor, com um espírito claro, né, elucidado sobre aquilo que nós podemos fazer de melhor, começando por nós mesmos. Gratidão, gratidão, Alex, gratidão, Angélica, gratidão, Carla, Elisa, Fátima, Franciane. Olha, você veio, Franciane. Gratidão, minha querida, não tinha visto você aí. E todos vocês que participaram, minha profunda gratidão. E eu espero realmente que tenha sido útil essas informações para vocês. Um grande abraço, fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus. Namastê. E agora, como é que sai? Olha lá. Abraço.